E aí? O que você já resolveu fazer para este ano de 2023? Quais são suas resoluções que você já planejou para viver este ano de 2023? Eu recentemente acabei de ler as resoluções de Jonathan Edwards e ele fez várias resoluções. Ele resolveu fazer muitas coisas na vida dele em relação à própria comunhão com Deus, em relação ao próximo. E eu fiquei tocado em relação a essas coisas, né? Que ele, desde jovem, começou a resolver, desde jovem começou a decidir em relação à vida dele para melhorar. E eu queria compartilhar com vocês algum desses trechos que eu li, né, sobre as resoluções de Jonathan Edwards, né? E eu achei muito incrível. E ele fala assim, um dos pontos que eu achei interessante, que ele fala sobre as boas obras, ele diz o seguinte: resolvi inquirir todas as noites, quando estiver indo para a cama, onde eu tenho sido negligente, quais pecados cometi e em que tenho negado a mim mesmo, também no final de cada semana, mês e ano. E aqui ele resolve, antes de deitar, fazer uma análise crítica sobre o seu comportamento, sobre como foi o seu dia, como que ele agiu, como ele atuou em relação ao próximo, em relação à sua família, em relação a todas as coisas. E antes de dormir, ele tomar uma decisão favorável para que aquilo não se repita mais. E ele resolveu fazer isso todos os dias, meses e anos, porque quando a gente se deita e faz uma análise e tenta melhorar a nossa postura diante de Deus, a gente vai ser muito mais feliz, né? Outra coisa que ele falou ainda sobre as boas obras, ele fala: resolvi esforçar-me para agir da melhor maneira que eu penso que deveria, se eu já tivesse visto a felicidade do céu e os tormentos do inferno. Ou seja, ele resolveu se esforçar em viver uma vida prática, como se ele já tivesse visto como que vai ser uma vivência no céu e como ele já tivesse visto como seria o inferno. Pautado nessas duas visões, nessas duas resoluções, de como se ele tivesse visto o céu e tivesse visto o inferno, ele resolve se esforçar para fazer a melhor opção, a melhor maneira de viver e servir aos outros, sabe? Então, quando a gente tem essa motivação de servir ao outro e abençoar, a gente vai viver como se nós tivéssemos tido um vislumbre do céu, porque a gente entende que no céu tem coisas boas. Mas se a gente não tiver esse vislumbre do céu, a gente vai ter o vislumbre do inferno, ou seja, por ter cometido as obras más, né? Então ele parte por esse processo, ele parte por esse momento, ou seja, eu resolvi esforçar-me para agir da melhor maneira, porque eu imagino como que vai ser o céu. Por ter esse vislumbre, de ter como se eu já tivesse visto o que vai acontecer no céu, eu quero agir da melhor maneira com todas as pessoas, comigo mesmo, em relação à minha vida com o próximo, né? E aí tem sobre os relacionamentos, o que ele resolveu sobre os seus relacionamentos interpessoais. Ele fala o seguinte, eu acho incrível, é incrível no sentido de inteligente essa postura dele, né? Ele fala assim: resolvi que, quando eu estiver mais consciente das provocações da natureza vil e iracunda, que me esforçarei mais para me sentir e agir de forma bem-humorada. Sim, em tais ocasiões, para manifestar uma boa natureza, embora eu ache que em outros aspectos seria desvantajoso e assim imprudente em outros momentos. O que ele está querendo dizer aqui? Eu não vou me apegar a refutar, a debater, a brigar com pessoas que vierem contra mim falando asneiras, falando bobagem, me provocando, me cutucando para que eu saia da minha sanidade e parta para um nível de agressão. Eu vou levar essas provocações de uma forma mais natural, de uma forma de brincadeira, sabe? Bem-humorada, para que eu não deixe entrar em mim a ira, a vontade de vingança, a vontade de quebrar a cara de alguém. Basicamente foi isso que ele falou. Quando eu levo as provocações das pessoas, quando eu levo as ironias, quando eu levo as palavras maus dos outros, né, ao pé da letra, eu tomo aquilo para minha vida, eu me torno uma pessoa arrogante, agressiva, iracunda. Mas quando a gente decide, no caso ele decidiu viver assim, quando ele recebeu essas críticas, ele vai levar isso de uma forma bem-humorada, e certamente isso não, ainda que entre no coração dele, ele vai colocar isso diante de Deus e vai resolver aquilo diante de Deus, porque ele não revidou, né, de uma forma iracunda, bravia, né, e expôs ali de uma forma intempestuosa, causando mais contendas, né. Agora, sobre os sofrimentos, ele fala uma coisa que é interessante. Eu não sei quais foram os anos exatos que ele escreveu, ele resolveu viver isso, ter essas vivências, mas sobre o sofrimento ele fala o seguinte: resolvi, quando eu senti dor, pensar nas dores do martírio e do inferno. Porque às vezes a gente sofre tanto, a gente tem tantas dores, né, na nossa vida, a gente tem as nossas questões de dor mesmo, dor física, dores emocionais, dores, enfim, em todos os níveis, né? São dores tão fortes, são dores tão profundas que a gente acha que acabou. Pra gente é o fim, que a gente não consegue suportar, que a gente não tem condições de lidar com essa dor. Mas o Jonathan Edwards, ele fala assim: olha, quando eu sentir dor, eu vou pensar na dor dos mártires, eu vou pensar na dor que é viver no inferno.
E aí me dá uma clareza de que as nossas dores, elas... É claro que é só quem sabe a intensidade da dor e como aquilo é prejudicial a si, é a pessoa que está passando. E o Jonathan Edwards também fazia a mesma coisa. Ele que sabia o que causava dor a ele que sabia o que era mal para ele no sentido de sofrimento. E ele está dizendo, olha, quando eu estiver sofrendo, quando eu passar por lutas, quando eu passar por adversidades, eu vou lembrar sempre dos mártires. Pessoas que a palavra do Senhor diz que foram cerradas ao meio, crucificadas de cabeça para baixo, degoladas, enforcadas, traspassadas à espada, sabe? Pessoas que realmente foram mártires, que realmente sofreram no seu corpo físico por uma fé, que sofreram no seu corpo físico por algo, por crer em Deus, sabe? Às vezes também, muitas vezes, por crises, né, emocionais. Muito provavelmente a gente vê alguns profetas bíblicos com traços de depressão, né? Pessoas com traços depressivos. A Bíblia até fala que tem um profeta chorão, mas ele chorava de angústia, que Jeremias, né? Ele era um profeta que quando ele se punha para Deus ali o seu coração, ele chorava, né? As pessoas o maltratavam, as pessoas o questionavam. É claro que essa pressão que vem sobre um líder é uma dor, é um sofrimento, né? Mas ele decide, todas as vezes quando passar por essas dores, né, em todos os níveis, seja perseguição espiritual, seja dores emocionais, existenciais, de relacionamentos, todo tipo de dor, de enfermidades físicas, lembrar de que dos mártires, porque a gente vai ver que eles sofreram, mas o Senhor deu vitória. E também lembrar que a dor que nós passamos aqui, que se for por causa de Deus, ainda é menor do que a dor do que aqueles que vão para o inferno, né? Ou seja, então a minha dor diante do Senhor ainda é mais relevante, ainda é mais, eu consigo suportar ela quando eu penso que tem dores, tem pessoas que sofreram mais do que eu e tem dores que são insuportáveis, que é a dor do inferno, né? E ele fala também sobre caráter. É o que eu disse assim, eu não sei, eu não tenho uma cronologia de quando foi que ele decidiu fazer essas coisas. É claro que isso aqui não foi do dia para a noite, né? Ele foi vivenciando e foi tomando decisões, por isso que fala as resoluções de Jonathan Edwards, né? Ele decidiu. E sobre o caráter ele fala o seguinte: sempre que eu ouvir algo falado na conversa de qualquer pessoa, se eu julgar que isso seria louvável em mim, resolvi esforçar-me para imitar isso. Isso ele falou em 8 de julho de 1723. Ou seja, reproduzir um bom caráter, reproduzir o que é bom no outro, eu me esforçar para ter essa mesma característica. Vou ler de novo, ele fala: sempre que eu ouvir algo falado na conversa de qualquer pessoa, se eu julgar que isso seria louvável em mim, resolvi esforçar-me para imitar isto. Ou seja, então a gente tem que ter essas oportunidades de quando ouvirmos nas conversas que temos algo que seja louvável, algo que pode ser aplicado na minha vida, eu tenho que buscar imitar. E eu achei isso muito inteligente da parte dele, né? Copiar os outros, né? Por uma vivência dele. Isso é interessante. Então, a gente pode também aprender isso, sabe? Tudo que a gente pegar e que for de bênção para nós, reprodução de bom caráter em nós, que os outros fazem, a gente botar isso em prática, né? Outra resolução que ele fala sobre segurança. Ele fala assim: resolvi examinar cuidadosamente e constantemente que coisas más existem em mim e que me leva mesmo minimamente a duvidar do amor de Deus e direcionar todas as minhas forças contra isso. Olha só, isso aqui é um ponto chave da vida de um cristão. Esse aqui é um ponto que todo cristão deveria ter essa resolução na sua vida para pôr em prática. Eu vou ler de novo. Ele diz o seguinte: resolvi examinar cuidadosamente e constantemente que coisas más existem em mim e que me leva, mesmo que minimamente, a duvidar do amor de Deus. Então, quais são as coisas que a gente tem dentro de nós, o que a gente vai buscar em nós, dentro de nós, quais são as interferências, o que a gente tem buscado de ver que há de mal em nós, que nos leva, que ainda que pouquinho a pouquinho vai nos levando diante de Deus. E ele fala, e quando ele identificar isso, ele fala: eu vou direcionar todas as minhas forças contra isso. Meu Deus, essa fala dele me fez assim, me deu um choque, porque às vezes a gente percebe coisas grotescas que nos levam para fora de Deus, coisas que estão tão intrinsecadas dentro de nós, tão misturadas dentro de nós, que a gente sabe que está nos levando diante de Deus e a gente não luta contra isso. Então, quando a gente faz uma análise e consegue perceber que existe coisa dentro de nós, mas que tem nos levado de distanciar de Deus, ainda que seja minimamente, a gente tem que botar todas as nossas forças contra isso e tirar essas situações das nossas vidas, porque a gente não pode sair da presença de Deus, a gente não pode deixar com que a nossa vida seja distanciada do Pai, né? Outra coisa, sobre a vivificação de justiça, que ele fala o seguinte: resolvi renovar com frequência a dedicação de mim mesmo a Deus, a qual foi feita no meu batismo, que eu solenemente renovei quando fui recebido na comunhão da igreja e que tenho solenemente refeito ao dia 12 do mês de janeiro de 1722 a 1723. Ou seja, ele fez menção no dia que ele decidiu morrer para si mesmo e viver para Cristo.
sabe? O batismo foi um marco na vida do Jonathan Edward, e ele fala, olha, eu resolvi renovar com frequência a minha fé em Cristo, renovar a minha posição, o meu testemunho, aquilo que eu decidi já fazer para o Senhor, eu resolvi renovar sempre essa minha postura, para que eu não fuja dos caminhos do Senhor, para que eu não saia dos caminhos do Senhor. São várias resoluções, na verdade são, deixa eu ver aqui quantas são, quantas resoluções que ele fez ao longo da sua vida. 70. Foram 70 resoluções que ele fez durante a sua vida para pôr em prática, né, no dia a dia. E essas são umas dessas que eu li, né, para você. E eu te pergunto, o que você vai resolver para a sua vida neste ano de 2023? Quais são as resoluções que você vai botar em prática, sabe? O que você tem em mente em botar em prática desde o dia de hoje até o final do ano de 2023? Quais são as suas resoluções, sabe? Tome nota disso, coloque diante do Senhor, sabe? E busque viver essas coisas. Esse ano nós precisamos ter pautado, tem que estar muito claro o que nós vamos fazer, sabe? Para que a gente não fuja da rota. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que essas resoluções realmente possam de alguma maneira ter te incentivado a você buscar as suas resoluções, sabe? Para que você permaneça firme diante de Deus e não desista. Amém? Que o Senhor te abençoe e tenha um bom dia.